Capítulo 54. O pedido do diretor da filial. O chefe da secretaria, Dat, empurrou seus óculos para cima com seu dedo do meio e conversou com Hajime em um tom sereno. Dat, eu ouvi de forma resumida a história. Parece que não é mentira que havia muitas testemunhas. Apesar de achar que você exagerou, bem, vamos apenas dizer que está dentro do permitido porque eles não morreram. Por enquanto, antes que eles acordem e nos contem seus lados da história, eu assumo que vocês vão ficar em fúria. Portanto, eu quero verificar suas identidades e seus endereços de contato. Você não vai se opor a isso, certo? O que estava implícito era, eu não vou conceder mais do que isto, entendeu? Então Hajime respondeu o chefe da secretaria Data enquanto encolhia seus ombros. Hajime eu não ligo. Se aquele porco ainda tentar se queixar, então sou eu que quero ser chamado. Eu vou testar um método de persuasão ainda mais delicado nesse momento. Hajime não recusou, então ele apresentou sua placa de status para o ainda impressionado Dat. Hajime, nosso contato de endereço, bom, nós ainda não decidimos onde vamos ficar. Você pode só perguntar àquela guia. Afinal, nós vamos ficar na estalagem que ela nos recomendar. Como Hajime desviou seu olhar para ela, Richei se contraiu e encolheu seus ombros com um olhar resignado porque ela ainda teria que ser a guia deles. Dat fumou, isso é bom. Azul, mesmo aquele cara caído lá sendo um rank preto. E quanto às placas de status dessas duas? Mesmo que fosse só um pouco, Dat estava surpreso quando viu a placa de status de Hajime mostrando o menor de todos os ranks de um aventureiro, Azul. Contudo, como ele escutou que foram as duas mulheres que derrotaram Leganid, ele pensou que as garotas eram as mais fortes e pediu a Yui e Shia para entregarem suas placas de status. Hajime bom, Yui e Shia. Essas garotas perderam suas placas de status, e nós ainda não pedimos por uma reemissão. Veja, isso não seria caro. Hajime casualmente contou essa mentira. Apesar de não ser um problema deixar que os outros vissem a força anormal da dupla, se possível, ele queria evitar que os detalhes fossem conhecidos. Dat, mas mesmo que eu não possa esclarecer as identidades delas, isso vai ser preservado no registro. Então se você causar problemas com frequência dentro da guilda, você vai parar na lista negra independente de quem for o culpado e a vítima. Se possível, você pode pagar a guilda pela reparação? Pelo tom de Dat, parecia que seria mesmo necessário verificar as identidades delas. Mas se eles pegassem as placas de status, então as magias peculiares das duas certamente seriam expostas na coluna de habilidades antes que eles pudessem esconder isso. Juntamente com a magia da Era dos Deuses, isso certamente seria exibido. Definitivamente uma confusão teria início. Embora fosse possível para Hajime e seu grupo apenas destruírem todos que tentassem feri-las durante a comoção, eles não seriam mais capazes de continuar nesse lugar. Hajime pensou sobre os muitos problemas que de alguma forma iriam surgir. Lendo os pensamentos dele, Yui falou com Hajime. Yui. Hajime, carta. Hajime. Aquela carta, Com as palavras de Yui, Hajime se lembrou que ele tinha recebido uma carta de Catherine na filial de Brook quando eles estavam deixando a cidade. Ela disse para mostrá-la para a pessoa responsável na guilda quando eles estivessem com problemas porque isso poderia ajudá-los. Uma carta misteriosa. Se a carta fosse inútil, de acordo com as circunstâncias, Hajime considerava deixar a cidade imediatamente. Então ele puxou a carta do bolso de seu peito e a entregou para Dat. Como ele escutou apenas metade do que Catherine disse, ele não sabia sobre o conteúdo. Era por isso que Hajime imediatamente se arrependeu de não checar o que estava escrito antes. Hajime, embora eu não saiba se isso irá servir como um substituto para nossa identificação, uma conhecida que a funcionária da guilda me disse para entregar esta carta para a pessoa que gerencia a guilda quando estivéssemos com problemas. Dat, uma conhecida que a funcionária da guilda? Deixe-me ver. Pela qualidade das roupas de Hajime e seu grupo, eles não pareciam ter nenhum problema com dinheiro. Era por isso que Dat sentiu dúvida com a atitude dele de se recusar a pedir novas placas de status, mas eles entregaram uma carta a ele no lugar. Quando ele a abriu, ele leu com seriedade e ficou com uma expressão parecida com a de um peixe. Seguido disso, ele se virou para olhar para os rostos de Hajime e seu grupo e para a carta muitas vezes enquanto ele repetidamente lia o conteúdo da carta. Pela sua figura que lia a carta com olhos esbugalhados, ele estava tentando determinar se ela era genuína.
Pouco depois, Dag dobrou a carta novamente e cuidadosamente a colocou dentro de seu envelope. Então ele se virou para encarar o trio. Dag, se a carta for real, ela certamente servirá como identificação. Eu não posso decidir por mim mesmo se a remetente é real. Eu vou confirmar isso com o diretor da filial, então vocês podem esperar em outra sala? Isso não levará muito tempo. Eu vou voltar em 10, não 15 minutos. Como a resposta de Dag excedeu as expectativas deles, sério, quem diabos é Catherine? Hajime e seu grupo ficaram um pouco impressionados. Hajime, bom, eu não me incomodo se for só isso. Eu entendo. Nós vamos esperar. Dag, permita que o funcionário guie vocês. Muito bem, até logo. Dag chamou o funcionário que estava do lado de fora e deixou uma mensagem para ele guiá-los para outra sala. Então ele imediatamente desapareceu dentro da guilda, levando a carta com ele. O funcionário designado pediu que Hajime e seu grupo se realocassem. O trio começou a caminhar de acordo com o funcionário, embora estivessem perplexos, mas uma voz cheia de ansiedade surgiu. Rishei, o que eu deveria fazer? Era Rishei. Se você ainda precisa falar com a guilda, você poderia me dar licença? Era o que seus olhos diziam. Ela obviamente queria rapidamente se separar de uma semente de problemas como Hajime e seu grupo. Hajime, com uma expressão que parecia ser natural, acenou com a cabeça e respondeu francamente. Hajime, espere por nós. Não fuja, certo? Você não é uma profissional? Rishei, sim. Rishei encolheu seus ombros e se moveu para um assento dentro do café. Suas costas diziam que, apesar de esse ser um trabalho desagradável, ela já tinha aceitado isso e a atmosfera de sofrimento de uma honrada integrante da sociedade flutuou no ar. Depois que o trio foi guiado para a sala de recepção, exatamente depois de 10 minutos, uma batida veio da porta. Hajime só respondeu com uma palavra, então a porta foi aberta. O que apareceu foi um homem de olhar astuto no fim de seus 30 anos com cabelo louro penteado para trás. Idade, o mesmo de antes. Prazer em conhece-los, eu sou Ilva-chan, o diretor da Guilda de Aventureiros, filial de Furen. Hajime-kun, Yui-kun e Shia-kun, está tudo bem chamar vocês assim? Depois de uma simples apresentação, o diretor da filial, Ilva, confirmou os nomes de Hajime e seu grupo e pediu por um aperto de mão. Hajime devolveu o aperto enquanto respondia a ele. Hajime, nós não nos incomodamos. Nossos nomes, eles estavam na carta? Ilva, exatamente como você disse. Eles estavam escritos na carta da Sensei sobrescrito uma. Ela parece favorecer, ter prestado muita atenção em você. Seu futuro é promissor, mas como você tem uma predisposição para problemas, se possível, ela quer que nós cuidemos de você, esse é o conteúdo da carta. Hajime, predisposição para problemas. Problemas com certeza continuaram a aparecer em Brook. Bem, tudo bem. Então, essencialmente, isso vai servir como nossa identificação? Ou há outras perguntas? Ilva, Sensei já escreveu tudo aqui, então não precisamos perguntar mais nada. Ela com certeza tem olhos para discernir o caráter das pessoas. Ela até mesmo escreveu esta carta, então eu vou deixar esta carta ser a identificação de vocês. Aparentemente a carta de Catherine era realmente útil e os permitiu conhecer a pessoa que gerenciava a guilda. Ele parecia ter uma relação próxima com Catherine para até mesmo chamá-la de Sensei. Shia, que se sentava ao lado de Hajime, foi especialmente ajudada por Catherine, então ela estava interessada na história e timidamente falou com Ilva. Shia, então, quem é Catherine-san na verdade? Ilva, NN? Vocês não escutaram da pessoa em questão? Ela era a chefe da secretaria do mestre da guilda na sede localizada na capital imperial. Posteriormente, ela se tornou a responsável por treinar todos que iriam lidar com o gerenciamento de guildas. Atualmente, dos 5 diretores de filiais enviados para cada cidade, 60% são pupilos dela. Eu também sou um deles, então eu não posso ir contra ela. Graças à sua personalidade linda e agradável, ao mesmo tempo, ela era uma existência próxima a uma Madonna sobrescrito 2 para nós, de certa forma, ela também era um tipo de irmãzona adorável. Mais tarde, ela se casou e se transferiu para a filial da guilda da cidade de Brook. Ela disse que queria criar seus filhos no país. O anúncio do casamento dela foi realmente do nada. As coisas ficaram complicadas depois disso. Se você quer saber onde, foi na guilda da capital imperial. Shia, ela é mesmo uma pessoa incrível. Yui, Catherine é incrível.
Hajime, embora eu tenha pensado que ela não era uma pessoa comum, eu nunca imaginei que ela seria esse tipo de figura central. Ou melhor, mesmo que ela fosse tão popular, na verdade não é melhor eu parar aqui. Hajime e seu grupo passaram a admirar ela quando eles conheceram as verdadeiras cores de Catherine. Parecia que eles sempre imaginaram ela como uma pessoa importante. Além disso, Hajime estava meio que olhando à distância, se lembrando da crueldade do tempo. Hajime, bom, isso é tudo. Se não houver mais perguntas, está tudo bem para nós partirmos? Originalmente, eles foram até ali apenas para verificarem suas identidades. Então Hajime tentou confirmar com Ylva se estava tudo resolvido porque continuar no local seria inútil. Contudo, os olhos de Ylva brilharam e ele disse, vocês podem esperar mais um pouco, enquanto ele tentava deter o trio. Isso acabou causando uma má premonição neles. Ylva apressou Dat, que estava de pé ao lado dele, e um formulário de inscrição foi apresentado para Hajime e seu grupo. Ylva, na verdade, eu espero que vocês possam me ajudar, eu quero que vocês aceitem um pedido. Hajime, eu recuso. No momento que Ylva pediu algo a eles, Hajime tentou recusar enquanto se levantava de seu assento. Embora Yui e Shia também tenham se levantado para segui-lo, eles pararam quando Ylva falou suas próximas palavras. Ylva Ofumu, não está tudo bem ao menos escutar a história por enquanto? Se vocês escutarem, eu acho que vou fazer vista grossa sobre este assunto. Hajime. O que estava implícito era, se você não me escutar, eu vou fazer você passar pelos procedimentos problemáticos sobre este ocorrido, entendeu? Algo desse tipo. Usando os depoimentos das pessoas ao redor, mesmo que Hajime e seu grupo não fossem culpados pelo que aconteceu com Poon e Leganid, o que eles tinham feito era excesso de legítima defesa. Assim, de acordo com os procedimentos regulares, a guilda iria julgar eles de forma justa ao escutar ambos os lados envolvidos e este procedimento iria levar algum tempo. Como resultado, mesmo que Hajime e seu grupo não estivessem errados por outro lado, eles iriam gastar tempo como idiotas até que os processos necessários estivessem terminados e a decisão fosse tomada. Aliás, se eles escapassem desses procedimentos, eles provavelmente acabariam na lista negra. No futuro, isso seria complicado porque eles não seriam capazes de usar as instalações da guilda da cidade. Hajime encarou Ylva por um tempo, então ele não disse, eu vou aceitar o pedido, mas sim, eu vou escutar a história, porque ele pensou que estaria tudo bem ao menos ouvir ele para evitar problemas, então ele se sentou de novo. Ylva, parece que você vai escutar. Obrigado. Hajime, como esperado do diretor da filial da guilda de uma cidade grande. Você tem um bom caráter. Ylva, não é tão bom quanto você pensa. Muito bem, o conteúdo do pedido está escrito aqui, procurar por uma pessoa perdida. Um grupo de aventureiros que aceitou uma missão para investigar a área da Cordilheira do Norte não voltou. Então a família de um dos aventureiros colocou um pedido para procurar por uma pessoa perdida, algo nessas linhas. A história de Ylva, se resumida, era algo desse tipo. Recentemente, houve relatos de avistamentos de grupos de feras mágicas na região da Cordilheira do Norte, o que fez a guilda emitir um pedido de investigação. A área da Cordilheira do Norte era uma montanha que, assim que atravessada, iria te levar para uma área não civilizada. Apesar de não serem tão fortes quanto as feras mágicas dentro dos grandes calabouços, havia feras mágicas poderosas que apenas aventureiros de alto nível poderiam enfrentar. No entanto, além dos integrantes originais do grupo que aceitou o pedido, havia outra pessoa que tentou acompanhar eles à força. Por algum acaso, ele eventualmente se tornou um membro temporário do grupo. Esta pessoa era o terceiro filho do conde sobrescrito 3 Kudeta, Will Kudeta. Secretamente, o conde Kudeta sempre fez alguém acompanhar seu filho que tinha tendência de sair correndo como um aventureiro, exatamente como um fugitivo. Mas devido a este pedido de investigação, o contato com o empregador dele foi perdido. Como isso era incomum, ele ficou perplexo e emitiu um pedido de busca. Ylva, embora o conde já tenha tentado usar o poder de sua família para formar um grupo de busca, problemas demais continuaram surgindo, o que motivou ele a emitir um pedido de busca para a guilda. Bem, ele foi emitido ainda ontem. Como o grupo desaparecido era consideravelmente habilidoso, se eles não conseguiram lidar com isso, tudo só vai resultar em outro desastre se aventureiros regulares aceitarem a missão. É por isso que os figurões devem ser aqueles a aceitarem o pedido. Mas infelizmente tais aventureiros estão todos fora em missões.
Dessa forma, para vocês aparecerem aqui em tal momento, eu quero que vocês aceitem este pedido. Hajime, pela sua declaração, nós não temos a força necessária, então isso não seria inútil? Infelizmente, eu sou um rank azul, sabia? O que Hajime implicou era que eles não aceitariam o pedido porque eles não tinham a força necessária. Ilva, vocês não acabaram instantaneamente com um rank preto chamado Leganid? A propósito, para alguém que facilmente investigou o interior do Grande Canyon Rising, eu preciso mesmo falar algo mais? Hajime, como você, a carta. Mas eu não disse nada. Ninguém escutou a história de Hajime e seu grupo investigando o Grande Canyon Rising, portanto, a menos que isso estivesse na carta, não havia como Ilva saber sobre isso. Mas ele tinha dúvidas sobre como Catherine descobriu isto. Enquanto Hajime ficava desorientado, Shia timidamente ergueu sua mão. Hajime se virou para Shia com um olhar desconfiado. Hajime, o que foi Shia? Shia, eu involuntariamente contei a ela quando conversamos. Tei? Hajime, eu vou te punir mais tarde. Shia. Yui-san falou também. Yui. Shia, sua traidora. Hajime, eu vou punir as duas mais tarde. Aparentemente as culpadas eram Yui e Shia. Hajime declarou que iria punir elas e as duas estavam passivamente suando frio. Olhando para as aparências delas com um sorriso sem graça, Ilva continuou a falar. Ilva, apesar da possibilidade de eles estarem vivos ser baixa, ela não é zero. Como o Conde é meu amigo, eu quero que vocês comecem o quanto antes possível. O que você acha? Não há ninguém além de vocês aqui. Vocês vão aceitar? A atitude de Ilva era a mesma de alguém implorando. A guilda era simplesmente responsável pela comissão, mas ele incluía mais emoções nisto. Para ele ser amigo do Conde, era possível que ele fosse conhecido do desaparecido Will. Assim, ele pessoalmente sentiu preocupação com a segurança dele. Hajime, mesmo que você diga isso, nós já temos um destino para a nossa jornada. Só estamos aqui porque faz parte do caminho. Nós não iremos para a Cordilheira do Norte. Então, permita-me recusar. Hajime, embora se tratasse de um assunto de vida ou morte do terceiro filho de um nobre, recusou sem hesitar. Contudo, talvez por ter previsto isso, Ilva imediatamente propôs uma recompensa mais rápido do que Hajime pôde se levantar. Ilva, eu posso aumentar a recompensa, sabia? Apesar da recompensa listada no formulário de inscrição estar na forma de dinheiro, permita-me adicionar mais apelo para você. Eu vou promover seu rank na guilda. Se forem suas habilidades, então se tornar rank preto será fácil. Hajime, bom, eu não me importo com dinheiro e rank, é por isso que... Ilva, então no futuro, quando você tiver algum problema relacionado à guilda, eu posso te ajudar, que tal isso? Tendo o suporte do diretor da filial da guilda de Furen, você terá influência dentro da guilda para poder se gabar, sabia? Você e os problemas andam de mãos dadas afinal. Assim, isso não seria uma boa recompensa? Hajime, isso seria um grande prêmio para mim. Você não está colocando muito esforço para o filho de um amigo? Para as palavras de Hajime, a expressão de Ilva ruiu. Ela se tornou uma expressão cheia de arrependimento. Ilva, ele, aceitou a missão depois que eu a recomendei a ele. Eu também fui a pessoa que transmitiu a informação sobre o pedido de investigação para o grupo. Mesmo que você diga que houve um acidente na investigação, eu pensei que não haveria problema se ele estivesse com um grupo que tinha a força necessária. Eu não tinha intenções ruins. Will não era adequado para ser um nobre e ele sempre desejou ser um aventureiro por muito tempo, mas ele não tinha a disposição. Dessa forma, se ele estivesse com aventureiros fortes, então ele poderia ir para lugares perigosos. Eu só queria que ele percebesse que era impossível para ele ser um aventureiro. Ele já era apegado a mim desde novo. Foi por isso que mesmo que eu tenha desejado que ele desistisse depois desta missão, enquanto ele escutava o monólogo de Ilva, Hajime pensou um pouco sobre isso. Parecia que havia uma relação mais profunda entre Ilva e Will do que Hajime tinha imaginado. Embora ele tenha dito com um rosto esclarecedor, internamente, Ilva devia estar se agarrando a seu último fio de esperança. As chances de sobrevivência de Will se tornariam mais próximas de zero com o passar do tempo. Propor recompensas tão excessivas mostrava que Ilva estava com pressa. Hajime também estava irritado ao ter que inventar desculpas para as identificações de Yui e Shia todas as vezes que chegavam perto de uma cidade. Era por isso que seria conveniente usar o nome desta pessoa para conseguir acesso às instalações das cidades a partir de agora.
Além disso, ele não tinha intenção nenhuma de se sujeitar à Igreja dos Santos ou ao reino, e algum dia ele poderia ser taxado como um herege. Se isso acontecesse, ficaria extremamente difícil para eles permanecerem dentro de uma cidade. Era por isso que seria bom ter uma conexão pessoal que iria resolver esse problema. Dessa forma, Hajime pensou que se ele quisesse ajudar o diretor da filial da guilda de uma cidade grande, eles teriam que o contar sobre suas circunstâncias e proibi-lo de divulgar isso, assim eles iriam usá-lo para resolver inconvenientes. Como ele parecia extremamente íntimo com essa pessoa conhecida como Will, se eles o trouxessem de volta vivo, Yuva não poderia ser ingrato com eles. Hajime, apesar de não ter necessidade de pensar sobre isso porque você já nos contou bastante, eu tenho condições. Yuva, condições? Hajime elas não são muito difíceis. Eu quero que você dê placas de status para Yui e Shia. Depois disso, me prometa que você não vai contar a ninguém sobre o que está escrito neles. Além disso, mesmo que não seja relacionado à guilda, eu vou usar todas as suas conexões, para nossa própria conveniência. Essas duas condições. Yuva, isso é muito. Hajime, se você não concordar, então vamos fingir que nunca falamos sobre isto. Nós estamos indo. Por culpa de Hajime, que tentou se levantar de seu assento, Yuva e Date mostraram expressões cheias de impaciência e agonia. Apesar da primeira condição não ser um problema, a segunda essencialmente significava que ele queria que o diretor da filial da guilda de Furen se tornasse os braços de um único aventureiro. Como ele tinha suas próprias responsabilidades, ele não poderia imediatamente aceitar isso. Yuva, eu posso perguntar o motivo para você pedir isso? Hajime, não há necessidade de ficar tão negativo. Elas não são exigências irracionais, sabia? É só que nossas existências são peculiares. É por isso que quando formos marcados pela igreja, não a partir de agora, tenho certeza que nós estaremos marcados, portanto. Nesse momento, eu só quero usar você para deixar as coisas mais fáceis para nós. Também seria bom se vocês apenas se tornassem nossos aliados nos momentos conturbados. Por exemplo, não recusando nossos usos das instalações quando nos tornarmos procurados. Yuva, é certo que vocês vão se tornar pessoas procuradas? Fumu, pessoalmente, seus segredos me deixam ansioso. Apesar de Katerine Sensei dizer que vocês não são pessoas ruins. Agora que você mencionou isso, Shia-kun logo ali tem força física extraordinária, e, embora eu não tenha visto pelo relatório de Yui-kun, ela conjurou um feitiço mágico nunca visto antes. Seus segredos devem estar nessas linhas. Acompanhando isso, você disse que mais cedo ou mais tarde, vocês serão marcados pela igreja. Você também não tentou esconder isso e parece que vocês já estão preparados para isso. Certamente. Será difícil se mover dentro das cidades quando isso acontecer. É por isso que, para deixar tudo mais fácil para vocês, como esperado de um diretor da filial da guilda de uma cidade grande, ele rapidamente pensou em tudo. Yuva refletiu nisso por um tempo, então ele virou seu olhar para Hajime decidindo o que ele tinha que fazer. Yuva, eu absolutamente não posso ajudar você se você pedir ajuda para cometer um crime devido à ética. Portanto, eu vou escutar os detalhes do seu pedido primeiro, só então eu irei julgar o que eu vou fazer. Mas eu prometo que eu ao menos serei seu aliado. Eu não posso ceder mais do que isto. O que você acha? Hajime, bom, se for assim, eu vou aceitar. A propósito, está tudo bem para a recompensa ser entregue depois que a missão terminar. Eu vou trazer de volta o jovem mestre, vivo ou morto, está tudo bem? Para Hajime, sua prioridade era obter as placas de status de Yui e Shia. Era incomum para elas não terem placas de status, porque esse era um item que sempre era pedido para ser exibido. Esta era a primeira razão dele, e ultimamente, para ter uma desculpa, já que sempre que eles entravam em uma cidade, tudo era complicado demais. O único problema era se a pessoa que preparou as placas de status começasse a fazer uma comoção, então ele queria evitar isso, mas a existência de Yuva resolvia este problema. Contudo, mesmo que ele fizesse uma promessa verbal como condição, ainda havia dúvidas. Cedo ou tarde, a peculiaridade de Hajime e seu grupo viria à luz assim, isso seria perigoso porque ele poderia mudar de lado imediatamente. Foi por isso que Hajime disse que receberia as placas de status, como um prêmio depois que o pedido estivesse completo. Qualquer que fosse o estado atual de Will, Hajime iria ganhar a resposta para o seu coração aflito, e ele poderia descobrir se Yuva era bom ou mau.
Ilva também era capaz de adivinhar as intenções de Hajime. Com um sorriso amargo, ele se sentiu aliviado por encontrar alguém que aceitaria o pedido de busca. Ilva, sinceramente, apesar de seus segredos me deixarem nervoso, é isso, eu vou esperar que vocês terminem a missão. Como Hajime-kun disse, não importa o estado em que ele esteja, eu quero que você encontre traços de Will e dos outros. Hajime-kun, Will e Kuishia-kun, por favor, cuidem disso por mim. Por fim, Ilva olhou para o trio com olhos sinceros e então se curvou. O diretor da filial da guilda de uma cidade grande curvando sua cabeça para aventureiros. Isso não era algo comum. Era porque ele era um pupilo de Catherine que ele não se incomodava em agir dessa forma. Vendo a aparência de Ilva, Hajime e seu grupo se levantaram, e sem entusiasmo algum, eles responderam ele de forma breve. Hajime, ok. Yui, NN. Shia, sim. Depois disso eles receberam o pagamento inicial e uma carta de apresentação para a cidade do lago no pé da área da cordilheira. Eles também receberam informações sobre o pedido de investigação que foram entregues aos aventureiros e finalmente o trio deixou a sala. Batan, a porta foi fechada com uma batida. Ilva encarou a porta por um tempo, então, Fuu suspirou profundamente. Dentro da sala ninguém dizia uma palavra, então Data ansiosamente falou com Ilva. Date, diretor da filial, está mesmo tudo bem? Tais recompensas são. Ilva, a vida de Will está nas mãos deles. Eu não posso pedir a ninguém além deles. Dessa forma, não há o que fazer. Além disso, eles já concordaram que eu poderei julgar antes para decidir se eu vou emprestar o meu poder ou não. Não teremos problemas. Aliás, os segredos deles. Date, o que estará exibido nas placas de status, será um inconveniente e isso é. Ilva Fumu, Datkun. Você sabia? O grupo do herói do Reino Airi, parece que todos eles têm status inesperados, sabia? Date esbugalhou seus olhos apertados com a súbita história de Ilva. Date, diretor da filial, os que foram invocados. Você quer dizer, um deles é um apóstolo de Deus? Mas pelo tom deles, parece que eles estão se opondo à igreja. O grupo do herói não é controlado pela Igreja dos Santos? Ilva é exatamente como você disse. Porém, quase 4 meses atrás, parece que um deles morreu dentro do calabouço Orcus. Ele caiu dentro do abismo junto de uma fera mágica. Date, não me diga que essa pessoa ainda está viva? Se você disse 4 meses atrás, o grupo do herói ainda não estaria cheio de novatos? Embora eu não saiba o que há nas profundezas de Orcus sobreviver a isso. Date não podia acreditar nisso enquanto sacudia sua cabeça e negava o palpite de Ilva. Contudo, Ilva, que de alguma forma tinha uma expressão interessada, mais uma vez encarou a porta por onde Hajime e seu grupo saíram. Ilva, isso é verdade. Mas se for isso, deve haver uma razão para ele não se juntar a seus companheiros e até mesmo partir em uma jornada, não é? O que será que ele viu no fundo da escuridão? O que ele obteve? Date, o que? Isso seria. Ilva, não importa o que seja, com toda certeza, é algo capaz de fazê-lo decidir se opor à igreja. Para falar a verdade, ele está determinado até mesmo a se opor ao mundo. Date, o mundo. Ilva, para mim, eu quero fazer conexões com um homem tão peculiar custe o que custar. Por exemplo, mesmo que eles sejam perseguidos pela igreja e pelo reino, isso mesmo. Além disso, Sensei deve ter pensado nisso, foi por isso que ela deu esta carta a eles. Date, diretor da filial, por favor, tenha certeza de saber o momento de se retirar, ok? Ilva, é claro que eu irei. Para a história com tamanha escala, Date ficou aturdido. Mesmo assim, como chefe da secretaria de Ilva, ele não se esqueceu de aconselhá-lo. No entanto, Ilva estava em pensamentos profundos quando ele escutou o aviso de Date e apenas respondeu com metade da mente distraída. Espero que tenha gostado do vídeo. E se você quer receber mais conteúdos como este, se inscreva aqui nesse canal. Obrigado por assistir a este vídeo. Até mais!